Fala, time iFood, tudo bem com vocês? Essas semanas que se passaram até agora no nosso projeto, eu resumiria o meu sentimento em uma palavra: desafio. El placer de entrenar a los nuevos agentes de soporte primer nivel que atienden los canales de restaurantes y usuarios, y o Educa ha sido de gran ayuda para fortalecer esse conhecimento. Hoje o meu time ele consegue utilizar o Educa para a maior parte dos processos que eles utilizam hoje, né? Eles fazem consulta, eles conseguem acompanhar seus indicadores diariamente, né? Seja mais participativo e eles consigam ver o relatório, um indicador que eles queiram saber. Brinda la capacidad de organizar e integrar todo en un mismo ambiente, aumentando la productividad e el aprendizaje rápido na empresa. A Eva, ela geralmente tá atualizando a gente direto sobre o nosso CSAT, indicando alguns pontos que a gente pode melhorar. Ela também interage bastante com a gente na questão de feedbacks com os processos. Tem todos os processos que estão na LMS, então é super fácil. Podemos dar feedback também nos processos caso estejam errados. E temos contato direto com a Eva e com o nosso supervisor dentro da plataforma e com a nossa gestora também. Nós temos um propósito em comum, que é a vontade de fazer a conexão legítima de aprendizagem com performance, de conteúdos com desempenho das pessoas. Porque eu estou percebendo que nós, assim como vocês, acreditamos nas pessoas. A Eva nos proporcionou e o Educa nos proporciona aí um envio semanal, tanto os indicadores por e-mail, como eles têm também na tela dele os indicadores mais importantes. Eles conseguem acompanhar os indicadores mais importantes como CSAT, resolvido, para eles isso é muito bacana. É como eles conseguem falar que eles conseguem ter aí uma reação muito mais rápida, né? Eu sou suspeita para falar, porque a partir do momento que o gestor ele precisa unificar os relatórios, unificar as informações, marcar um dia para que ele possa receber o feedback e tomar conhecimento dos indicadores, o Educa, na verdade, ele já nos auxilia aí em grande parte dessa demanda, né? Que é o que o gestor hoje precisa, né? Esse auxílio. O Educa, ele é algo não voltado apenas para processos, né? Eu vou acessar o Educa porque eu quero ver tal comunicado, tal informação. Não, lá é uma interação que a pessoa queira ver, né? Que ele faz no dia a dia. Eles conseguem participar na questão de sugerir coisas novas que eles queiram saber. O que eu percebo, assim, apenas para mim como gestora, é claro que é bem perceptível a diferença entre a plataforma só de checar processos, como essa agora de ver mesmo indicadores para facilitar o dia a dia, sabe? Você abrir a plataforma, clicar lá e já ver seu indicador, do que você ter que ir na outra ferramenta, acessar, fazer filtros, buscar o seu time e entender o que tem de gap e o que tem de melhorias. Eu espero que a plataforma do Educa fique aí bastante tempo com a gente, porque a minha experiência foi realmente muito boa com ela e espero que outras pessoas possam ter a mesma experiência que eu tive. La plataforma de Educa me ha parecido muy útil, además de ser una plataforma sencilla de usar al momento de subir contenidos, videos, imágenes para los entrenamientos de los nuevos ingresos a nuestra compañía. Además de lo anterior, Educa nos brinda la posibilidad de evaluar a los chicos en cada tema de entrenamiento y así poder hacerles seguimiento a cada una de estas personas. Consigo acompanhar os relatórios, consigo acompanhar a evolução da equipe, consigo verificar o quanto eles acessaram os treinamentos, se já validaram ou não suas monitorias. Isso auxilia muito no dia a dia, né? Então hoje eu consegui fazer o meu trabalho através de uma ferramenta na qual ele também se sente satisfeito por estar sendo acompanhado, porque ele vê que ele pode contribuir e está sendo de fato visto e acompanhado. Isso é muito bom. Confesso, tá, que o meu time amou a utilização da ferramenta e espero que vocês também possam ter esse mesmo prazer que eu e meu time tivemos. Eu sei que tem coisas novas aí por vir e com certeza isso vai fazer o diferencial. Así que estamos más que satisfechos y creemos firmemente en que esta herramienta de gestión del conocimiento nos dará muchísimo más de lo que hasta ahora nos ha dado. Os nossos analistas que ouvem e falam pelo iFood, com os clientes do iFood, precisam ser as pessoas mais positivamente impactadas. E eu estou percebendo que essas nossas últimas interações com as nossas features
de aprendizagem, de desempenho, de KPIs, games, comunicação, gestão de documentos, feedbacks e a Eva, obviamente, a nossa líder digital, que já começou ensaios muito interessantes de feedbacks, de direcionamentos de tarefas, de insights, reconhecimentos, orientações. Tudo isso tem tudo para dar muito certo. Estamos com vocês. Eu vou de iFood e convido vocês para Vídeo Educa. Um grande abraço. Oi, eu sei que você tá bem curioso para assistir essa live, ver as novidades aí da Educa, mas ó, jogo rápido. Aqui na descrição desse vídeo vai ter um formulário para que você deixe aí suas perguntas, seus comentários e a gente possa responder todos eles e entender também o que vocês veem como possibilidade de melhoria para essa nova plataforma. Então, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, hein? Valeu! Bom, galera, eu vou começar falando aqui sobre os comunicados. Dentro dos comunicados, nós temos agora uma feature que sempre foi aí requisitada dentro da AdSense, que era o pop-up. Quando eu coloco uma comunicação como urgente e como necessita ciência, o sistema bloqueia a tela do usuário. Então, olha, eu não tenho para onde clicar. Eu posso clicar fora do comunicado, que não adianta, ele até expande aqui, ó, mas não vai para lugar nenhum. E eu só posso realmente voltar a utilizar a plataforma após clicar no botão Estou Ciente. O intuito dessa feature não é para ser usada em todos os comunicados, mas em comunicados estratégicos que a gente realmente queira a ciência do usuário. Após clicar na opção Estou Ciente, agora sim eu posso voltar a utilizar a plataforma normalmente. Outros comunicados da plataforma são aqui os comunicados da Eva, da inteligência virtual. Então ela tem uma notificação, por exemplo, de que tem um documento aguardando avaliação, você possui 8 treinamentos pendentes, eu tenho 6 tarefas atrasadas, eu tô bem atrasado aqui na plataforma, hein? E há um documento em revisão em até 30 dias. O que significa isso? Tem um documento que nós cadastramos, um processo ou um procedimento, e que esse processo ou procedimento iria sofrer atualização em 30 dias. Então já foi cadastrado na plataforma esse período de 30 dias, para que quando esse prazo passe, a plataforma automaticamente notifique a gente, aqui os administradores, pedindo para que a gente atualize aquele conteúdo. Pô, legal, dei ciência, então significa que os meus usuários agora vão realmente ver as informações porque elas explodem na tela. Mas e o gestor e os administradores, como tem visibilidade disso? Bom, posso clicar aqui em notícias e gerenciar notícias. Essa notícia que nós demos ciências foi do dia 15 da Monique Alves. Eu vou agora abrir aqui na opção analítico, é rapidinho, ó, e eu já consigo identificar quem visualizou essa informação. Então nós temos aqui uma porcentagem de 6,45%, né, de leitura e também 6,45% de ciência também. Quem foram essas pessoas? Do time, por exemplo, da Cícera Passos da Silva, uma pessoa visualizou. E aqui a hierarquia funciona corretamente. As pessoas aqui do time da Cícera são exatamente as pessoas do time da Cícera. 7 pessoas aqui no caso. Desse time aqui de baixo, ó, da Débora Galambos, 5 pessoas deram ciência, né? Visualizaram e também 5 pessoas leram. E aqui a gente consegue identificar dentro da hierarquia, né? Tem embaixo um total. Mas a gente também consegue clicar aqui em visão do agente e identificar agente por agente quem foram as pessoas que visualizaram aí a informação. E aqui a gente tem a coluna data da leitura e data da ciência. Então, os campos que tiveram com data da leitura e data da ciência são os analistas que visualizaram a informação e consequentemente deram ciência. Então a gente tem aqui mais um. Tem mais um. O supervisor tem essa mesma visualização, a única diferença é que ele vê exclusivamente os dados do seu time. Então, a Débora, aliás, vai visualizar as informações do time dela. Se ela tem 20 pessoas cadastradas no time dela, ó, quase acertei, 18. Ela vai visualizar somente esses 18 e entender quem viu, quem não viu, quem deu ciência, quem não. Outro ponto super importante além das comunicações, nós temos outros pop-ups aqui também da Eva, dizendo, olha, tem uma pesquisa disponível para você, do projeto Piloto Educa. Eu posso fechar, tem uma pesquisa para você, Piloto Educa, né? Tem uma pesquisa para você do iPulse. Isso são pesquisas que nós vamos disponibilizando na plataforma semanalmente e por mais que eu encerre aqui as notificações, quando eu reseto a plataforma, as notificações voltam. O intuito é realmente fazer com que o usuário acesse as notificações. Ela só sai quando ele acessa. Do ladinho a gente tem aqui também um campo de e-mail,
né, que é um campo de mensagens, na verdade. Essas mensagens vão acontecer da inteligência virtual para todos os analistas, para todos os usuários, aliás, e também do supervisor para os analistas. Então sempre hierarquia de cima para baixo. Coordenador para o seu time de supervisores, o gerente para o seu time de coordenadores e assim sucessivamente. Aqui a gente tem algumas informações da Eva, por exemplo, processo, problemas com o pagamento, né, e a gente consegue clicar e leva diretamente a gente para o documento, como é o caso aqui, ó. Falando em documento, a gente tem um ponto super importante. Vou abrir aqui um documento qualquer, vou abrir o comunicado promoção, acho que é BB Box, né? Dar um preview aqui. E agora a gente tem os comunicados, então, em formato de PowerPoint, né? A gente não precisa mais cadastrar no corpo do e-mail, como era antigamente. A gente tem um formato muito mais interessante aqui. Esse formato permite animações, permite hiperlinks, né? Então dá para fazer botões, dá para criar simuladores aqui dentro. Tudo isso de forma bem mais prática, né, do que a gente tinha antigamente na AdSense. Eu citei aqui também o PowerPoint porque é algo realmente muito inovador e é algo que o nosso time de treinamento interno, o time das EPS, costumavam utilizar com frequência e por conta da AdSense nós acabamos deixando de utilizar. Mas além disso, existem outras possibilidades também quando a gente fala de gestão de documentos. A gente tem aqui, por exemplo, um artigo e o artigo vai dar a opção de criar um conteúdo dentro do editor da AdSense. Além do artigo, a gente tem aqui um áudio para sessões de podcast, PDF, vídeo, Excel, PowerPoint, Word e arquivo. Inclusive as fichas de processos que são criadas em Word já estão sendo subidas em Word diretamente. Isso reduziu absurdamente a velocidade no upload desse conteúdo. Dentro da AdSense era necessário criar a ficha manualmente e agora a gente só pega esse arquivo e arrasta e rapidamente ele está disponível para utilização. Então vou abrir um documento aqui. Vou abrir esse conteúdo aqui, tudo sobre cancelamento de pedidos. Aí aqui dentro do conteúdo agora, além dos conteúdos disponíveis, nós temos como avaliar esse documento. Então ele me pergunta aqui, esse documento foi útil? Eu posso dizer que sim. E aí, como esse documento pode ficar melhor? Eu posso dar um feedback também que pode ficar melhor da seguinte maneira. Mas eu posso dizer que não, que esse documento não foi útil. E aqui ele pergunta, por que você acredita nisso? Então, eu não encontrei o que buscava, documento incompleto, falta clareza, está desatualizado. Eu posso dizer também como esse documento pode ficar melhor. E o mais legal, aqui ele fala pra gente o que está tentando fazer. Então, eu posso falar, olha, eu estava tentando encontrar o cancelamento do Plus. E aí, automaticamente esse feedback é enviado para nós aqui, para os ADMs, né, e para todo o time de staff também. E nós podemos identificar o que o analista pensou quando ele foi até esse documento e se tem alguma oportunidade nas tags, se tem alguma oportunidade no remapeamento desse conteúdo ou disponibilizar mais informações dentro desse material que foi aberto para que a gente consiga deixar o conteúdo cada vez mais claro, cada vez mais rápido. Eu dei um spoiler, mas eu vou voltar aqui. Então, dentro do buscar documentos, a gente tem agora uma coluna de últimos acessos. Então, tudo que eu acessei por último está aqui. E se a pessoa costuma utilizar os mesmos conteúdos frequentemente, ela vai acessar de forma bem mais rápida. Além disso, tenho atualizações recentes. Então, todas as atualizações que são efetuadas na plataforma aparecem aqui nesse catálogo, né? Também consigo identificar quais são aqui as atualizações recentes. E eu também tenho a opção de favoritar conteúdos. Isso é algo que a operação vinha pedindo há muito tempo. Eles costumavam favoritar o hiperlink ou copiar e colar hiperlink em um bloco de notas para favoritar. Isso era muito ruim, porque quando o hiperlink sofria uma atualização, as pessoas não encontravam mais os conteúdos ou achavam que o conteúdo estava fora do ar. E agora ele pode favoritar o conteúdo, isso vai deixar aqui já a tela de busca dele muito mais rápida, muito mais dinâmica, né? Ó, aqui na tela inicial, eu tenho, por exemplo, os meus cursos que estão pendentes. Eu posso clicar aqui em ver todos, vejo quais são os conteúdos que eu tenho que fazer. Então, tenho treinamentos da própria Educa que são aqui tutoriais de como utilizar a plataforma. Esses tutoriais são disponíveis tanto para os administradores quanto para os usuários da ponta. Então haverá um treinamento também ensinando o usuário a utilizar e ter a melhor performance aí da ferramenta. Eu vou abrir uma universidade só para a gente ter uma ideia de como tá. Então a gente tem aqui o progresso do aluno em relação ao curso. Pode reparar que nós temos também em todos os cursos um tempo estimado. No caso desse aqui, 5 minutos. Significa que se o usuário fizer antes de 5 minutos, muito provavelmente ele não fez aí o consumo adequadamente do conteúdo.
Ainda sobre treinamento, um ponto super importante é que toda vez que nós vamos criar um treinamento, nós podemos identificar quais são os indicadores que vão ser atacados nesse treinamento. Então posso clicar aqui na opção de associar e aí ele me traz aqui, por exemplo, qual é o grupo de usuários que você vai utilizar. Eu vou, como exemplo aqui, vai ser para clientes. E aí dentro de clientes, qual é o indicador que você quer atacar? Bom, eu vou dizer aqui que eu quero atacar então o CSAT de CX. Dou um selecionar. Quando eu terminar de cadastrar esse curso, o sistema vai fazer uma foto do CSAT no momento atual e uma foto do CSAT após a aplicação do treinamento e 30 dias depois do treinamento. Isso vai me dar base para entender se o curso que eu fiz teve efeito, se ele realmente foi funcional. Também temos o Cockpit. Ele é um relatório mega gerencial, é um relatório completíssimo com todos os indicadores que a gente trabalha hoje. Então a gente tem C7, response rate, tickets por dia, avaliação, pesquisa por resposta 1, 2, 3, 4 e 5 e a média de tickets por dia. Então é um relatório muito rico, ele é mega completo, além de fornecer uma dashboard aqui mega visual que a gente bate o olho e já sabe como está a saúde da operação. Então, vendo aqui o time de clientes, analisando todos os indicadores disponíveis para o time de clientes, notas apenas dos analistas de todos os gestores do mês de fevereiro. A gente consegue ver aí qual foi o C7 do mês de fevereiro, qual foi o nosso response rate para essa operação, a média de tickets resolvidos por dia, a quantidade de avaliações recebidas, a quantidade de pesquisas recebidas. A gente também tem a quantidade de pesquisas com nota 1, 2, 3, 4 e 5 que o time recebeu. E também a quantidade aí total de tickets respondidas no mês, que foi absurda, 41.686, é um número muito grande. E aqui a gente consegue ter a visibilidade de cima de um time aí, de uma operação específica. Vou apresentar um pouquinho mais aqui sobre os gadgets. Eles nada mais são do que ferramentas da plataforma Educa para a gente ter um acesso rápido e fácil a alguns indicadores operacionais dentro da plataforma. Eu vou passar um por um aqui, começando pelo de dispersão. O gadget de dispersão mostra para a gente a relação entre dois indicadores. No caso aqui, estou vendo o C7 com relação à média de tickets resolvidos, e numa rápida análise eu consigo associar aqui que quem tem uma média de produção maior não tem o C7 maior, e quanto menor a média de tickets resolvidos, maior é o C7 do usuário. Esse cara eu consigo editar, então eu consigo definir qual operação eu quero visualizar, a data de início, data de fim do período, consigo definir a subcélula e o nível do usuário, o gestor, se eu quiser fazer uma análise mais cirúrgica de alguma operação específica, qual indicador eu vou querer ver no eixo X, qual indicador eu vou querer ver no eixo Y. Quando eu clico em configurar, ele mostra aqui para mim a relação dos indicadores. O próximo é o gadget de evolutivo. Eu tenho ele na versão diária, na versão semanal e na versão mensal também. Ele mostra a evolução do indicador por dia, né, no caso aqui do diário. Então eu consigo aqui numa rápida análise ver quais foram os dias de menor indicador de C7, quais foram os dias com maior indicador de C7. Então, para ter uma visão rápida e fácil aqui de um indicador específico. Também consigo configurar qual operação, subcélula e nível, qual indicador eu quero estar visualizando, qual gestor para uma análise mais cirúrgica e o mês que eu quero fazer essa análise. Então, clicando aqui no configurar, eu tenho acesso a essas informações. O próximo é o de tarefa, que mostra pra gente aqui o trabalho da Eva, que ela vem fazendo, né, nos bastidores da nossa inteligência artificial da Educa. A Eva, de acordo com os resultados dos analistas, ela aplica feedbacks diretos nesse KPI, dando sugestão de conteúdo, etc. Eu vou abrir isso mais quando eu falar de inteligência artificial. E aqui a gente consegue ver o trabalho da Eva junto com os supervisores. Alguns feedbacks a Eva dá de sugestão para o supervisor executar no lugar dela, que são casos mais críticos, casos de maior reincidência, que a pessoa acabou não atingindo o resultado por mais de 2, 3 dias. A gente consegue configurar
essa quarentena aí da EVA, aí, esses números mínimos para ela ser acionada. Então aqui no mês de fevereiro a gente consegue ver 2 feedbacks aplicados no prazo e 2 feedbacks justificados no prazo. Assim como os outros eu também consigo configurar. Então, a operação, qual foi o responsável por aplicar esses feedbacks, quais foram a data de início, a data de fim do período que eu quero analisar, subcélula e nível do usuário. Aqui eu também consigo deixar todos os gestores. Clico em configurar, eu vejo aqui a visão geral. Então esse gadget aí é bem bacana para a gente acompanhar o trabalho da EVA aí nos feedbacks com os gestores. O último gadget aqui da página é o de ranking, que ele mostra, com base no indicador selecionado, quais são os destaques, sendo a primeira linha sempre o analista de maior destaque nesse indicador, e os ofensores, sendo a primeira linha aqui o analista mais ofensor nesse KPI que a gente está analisando. Por último, a gente tem os gadgets personalizados, que é uma outra ferramenta da Ueduca para conseguir suprir a nossa necessidade de forma rápida e fácil. Então, se eu quero ter uma visão diferente do que eu apresentei nos outros gadgets, eles criam essa visão aqui nesse gadget personalizado. O grande sonho é trazer os indicadores do ranking para esse gadget personalizado, então consumo de conteúdos, execução de cursos, notas de qualidade, e associar esses indicadores a indicadores operacionais como o CSAT, como response rate, produtividade, para que a gente consiga fazer aí as relações e ter um número muito mais sólido para apresentar. E a grande vantagem de tudo isso é que todos os gestores têm acesso a essas funcionalidades e eles vão conseguir acompanhar em tempo real os resultados do time deles para conseguir atuar de forma imediata, saber quais são os ofensores, quais são os promotores e conseguir sempre em busca aí das metas mínimas que a gente estipula para as EPSs. Bom, galera, a próxima funcionalidade que eu quero mostrar aqui é o painel de indicadores dos supervisores, onde o supervisor consegue ver por dia os resultados do time dele, como CSAT, response rate, ABS, e além disso, ele também consegue fazer uma análise mais cirúrgica do time dele. Ele consegue aqui ter acesso a todos os usuários, todos os analistas do time dele, e ele consegue ver os resultados de forma individual e aplicar um feedback aqui para o analista, como, por exemplo, entender por que no dia 1 e no dia 8, se não foram dias de folga desse usuário, por que ele não logou na plataforma, ou entender por que o CSAT dele acabou caindo aqui bastante nos dias 5 e no dia 7. Então é uma ótima ferramenta para o gestor conseguir fazer a gestão do time dele. Essa funcionalidade vai estar disponível para todos os gestores da operação e também para o nosso time interno, e a gente vai conseguir aí fazer uma gestão assertiva e rápida de todos os indicadores operacionais que a gente tem. Além desses indicadores, a gente também quer trazer indicadores de consumo de conteúdo aberto por comunicado, por podcast, por dicas do chefe, processo e procedimento, e também a finalização de cursos, deixar um painel aqui mega rico, gerencial, para que o supervisor consiga fazer a gestão do time dele. Agora a gente chegou aqui um dos favoritos, é o painel e o relatório de treinamento, onde a gente consegue aqui, pelo período que a gente selecionou, estou selecionando o mês de fevereiro inteiro, todos os treinamentos e todos os agrupamentos, que são os tipos de treinamentos que a gente submeteu na plataforma. A gente aqui tem uma dash excelente, que traz informações gerenciais dos treinamentos aplicados no mês de fevereiro. Então, a gente teve aí de 5 uma nota 4,8 nas avaliações dos treinamentos, com um positivo aí de 98%, uma nota excelente em todos os treinamentos aí de fevereiro. Uma nota média nas avaliações que a gente disponibilizou de 7,7. Também a gente tem a possibilidade de fazer um pré-teste e um pós-teste. No mês de fevereiro a gente acabou não pilotando essa funcionalidade, mas ela já está disponível operante, para a gente ver qual que era a nota dos analistas antes de realizar a prova e depois de realizar a prova, o tempo médio que eles ficaram nos cursos, o tempo total gasto pelos analistas fazendo cursos na plataforma no mês de fevereiro, quantas pessoas foram matriculadas nos cursos e quantas pessoas realizaram o curso de fato, aí chegando a 53% de conclusão dos cursos. E aqui o relatório ele é mega completo, eu consigo extrair ele em Excel.
exportar ele. Então o usuário tem todas as informações do usuário quando eu clico aqui no maisinho, tem também todas as informações do gestor, o treinamento, qual foi aqui o treinamento, qual foi o tipo, o agrupamento, quem criou esse treinamento e a versão dele. Tem aqui o status do treinamento, a data que ele começou, a data que ele concluiu, a data que ele começou, a data que ele terminou, é a data que o treinamento vai estar disponível na plataforma. A gente também consegue definir uma data limite aí para o curso ficar ativo, a duração total aí do curso versus o tempo que o usuário demorou para finalizar o curso, de fato, né? O curso tem 2 horas, o usuário terminou em 4 minutos, dá para a gente fazer um cruzamento bacana aqui, se realmente ele absorveu esse conteúdo ou não, pelo tempo que ele demorou para concluir o curso, a nota média que ele obteve nos testes e a avaliação, e se ele deu uma nota aqui na pergunta se o curso é aplicável ou não ao tema que ele é proposto. Esse relatório aqui é um dos meus favoritos, ele é excelente, ele dá uma visibilidade muito maior do que o que a gente tem hoje e com certeza vai ajudar muito a gente na parte gerencial de treinamentos, que hoje é uma das dores aqui do time. Olá, agora nós vamos falar um pouquinho sobre gamificação dentro da Educa. Notem que aqui do lado esquerdo a gente tem o botão Game e dentro dele a gente vai ter 2 opções. Eu vou começar como saldo do game. O que é o saldo do game? Ele nada mais é do que nos dar uma visão de como está a situação atual dos analistas com relação à gamificação. Então, ao clicar aqui em saldo, eu consigo selecionar qual negócio eu quero saber, ou eu posso selecionar todos de uma vez. Super ganho, porque eu não preciso clicar um a um. Selecionar função, então eu também consigo vir aqui direto por analista, e aí quando for uma gamificação que envolve outras pontas, aí teria que ser um a um, mas 0 problemas. Venho aqui em analista, todos os gestores eu consigo selecionar, ou eu posso ir em um específico, depende muito do que eu quero fazer. Neste momento eu vou em todos os gestores, mesmo sabendo que só a Alcione está participando da gamificação no momento. E aqui ele traz pra gente a listagem de todos que estão participando com a quantidade de coins que ele tem atualmente. O que é legal. Aqui eu consigo colocar, ó, por ordem de pontos. Então aqui eu coloquei do menor para o maior, como eu posso vir do maior para o menor. Para análise, isso aqui pra gente é sensacional. E eu também posso fazer uma extração para ter um acompanhamento dentro do Excel, que pra gente também é um super ganho, porque eu consigo fazer um inventário mais detalhado, eu consigo ter um controle maior. Aqui eu consigo ter um extrato e entender como que essa pessoa está pontuando. Ela realmente pontua só por check-in ou essa pessoa está realmente pontuando porque ela tem um bom desempenho, né, dentro do time dela. Aqui nesse caso, a gente sim tem um bom desempenho. Ó. É uma pessoa que faz check-in praticamente todos os dias e essa pessoa ela bate o CSAT dela diário. Então aqui, ó, a gente vê pelos coins dela por que ela está pontuando, né? Como eu posso também ver o menor? Nossa, vamos pegar esse daqui, ó, por exemplo, de 50, que é a Daniela. A Daniela, ela não está batendo a meta de CSAT e ela só faz check-in na plataforma, e ainda esporadicamente, não é uma pessoa assídua. Então, isso já dá para nós um suporte para poder entender o que está acontecendo com essa analista e tentar ajudar do lado de cá. E esse também serve como uma fonte de dados dentro do iFood para as outras pontas, para as outras áreas também poderem atuar, seja em operações, seja no time de qualidade ou até mesmo treinamento. Aqui a gente sabe que existe uma questão de engajamento, uma questão talvez comportamental, dá para analisar. Então o saldo de pontos, eles nos ajudam nessa situação. Quando eu venho aqui em listar game, é bem interessante também, porque ele traz para mim é mais voltado para a loja. Ele nos traz diversas opções. Então eu consigo vir aqui e selecionar o negócio. Então eu quero todos de novo. Eu quero analista. E aqui eu escolho a data. Selecionei a data e eu pesquiso. Ele não trouxe nada para mim. Por quê? Significa que ninguém fez aquisição na nossa loja ainda. Significa que as pessoas ainda não fizeram um tipo de compra. Bom, pessoal, e aqui em Listar Games é mais para uso de inventário. Através dele eu consigo ver qual foi a quantidade de itens que já foi resgatado e eu consigo ver isso por operação, ou eu posso ver de todas, né? Aqui já traz pra gente que está só o time de drivers participando neste momento. E aqui eu consigo ver tanto
quais são os produtos. Então eu venho aqui, eu tenho a nossa loja cadastrada, consigo ver todos os dados necessários, desde qual é os dias limite para ele utilizar esse prêmio, até o limite que cada analista que nós temos disponível. Então aqui é a quantidade de total disponibilizado, total resgatado. Então para nós, de pronto, a gente tem toda uma visão administrativa. A gente consegue editar o item facilmente, não tem nenhum tipo de segredo. Traz aqui também as cores, que é bem legal visualmente para olhar e fazer um controle também de quantidade, de resgatado e disponível. Então para nós também é um ganho. Aqui eu consigo ter um controle de quantos pedidos já foram feitos. Então eu consigo ir por negócio, ou como eu posso ir com todos novamente. Função que eu quero. Qual é a data que eu quero ver, se tem itens para dar baixa ou disponibilizar. E eu dou um pesquisar. Aqui não vai trazer nada porque a gente ainda não teve resgate. E aqui, olha que legal, eu consigo trazer os status dos itens. Isso para um controle mesmo, para um inventário. Aqui eu tenho os status aguardando, cancelado, finalizado e informação solicitada. Então, para que eu consiga fazer um inventário disso e conseguir fazer um acompanhamento full, eu tenho todas as ferramentas aqui. Eu acho bem interessante também. Bom, pessoal, e para finalizar, a gente traz a visão analista falando de gamificação e quais são os nossos ganhos. Aqui de pronto vocês batem o olho e já veem que a gente consegue ter a pontuação. Quantos pontos eu como analista tenho? Aqui está zerado porque eu estou em um ambiente teste. Ainda falando de ganhos, hoje quando a gente lança uma campanha, a nossa atual plataforma ela não fornece uma visão clara da gamificação para o analista. Então hoje ele é dependente e fica totalmente no escuro com relação em como está o desempenho dele. E a gente deixa de ter isso, porque o próprio analista consegue acompanhar os seus indicadores através da tela inicial dele. A gente até fez uma postagem agora falando do BSC. O BSC chegou. O que significa? Que ele consegue fazer um acompanhamento full time de como está o desempenho dele. E a gente vai falar muito daqui para frente de BSC, porque toda vez que a gente lança uma campanha, e vai acontecer campanhas esporádicas focadas em indicadores específicos de acordo com a necessidade da operação. Só que esses indicadores da campanha, eles sempre vão ser, de alguma forma, focados em movimentar o BSC. Então, e o BSC ele sempre vai ser a nossa meta final, porque ali dentro estão todas as métricas e todos os indicadores principais desses analistas. Então, por trás, a gente consegue ter essa visibilidade e tentar fazer com que isso se movimente. Porque o BSC, como ele tem todas as metas e todos os indicadores, tudo aquilo ali importa para nós, tudo ali precisa ser alcançado. Então, por trás de toda a gamificação e campanha, sempre vai ter o interesse e a perspectiva de movimentar esse BSC. Ele não é simplesmente, tenho visibilidade. Não, para nós, por trás, isso é extremamente importante, que hoje é algo que nós não temos. Então, a gente passa a ter mais essa possibilidade de acompanhamento e de direcionamento para o que está bom e o que está ruim. Então, falando aqui da visão analista, falando de gamificação, esse é um dos maiores ganhos. Além de tudo que a gente já tem, de tudo que a gente viu da parte administrativa, da parte de gamificação, falando nós administradores, nós que estaremos por trás dessa campanha, nós temos todo agora um embasamento, a gente tem um monte de ferramenta que nos ajuda, só que o nosso foco principal é sempre o analista. Essa clareza, essa credibilidade e ele saber em que momento ele está da carreira dele e o quanto mais ele pode evoluir ali dentro. Então, de gamificação finalizando, a gente tem todas essas pontas. A gente tem desde melhorias na forma em que a administração vai ser feita da gamificação, lançamento dela, acompanhamento, auxílio de inteligência artificial, automatização de indicadores, e a gente vem com essa ponta extra, que é a cereja do bolo, que é a visão do analista e essa credibilidade que a gente passa a ter e também a autonomia dele, para que ele deixe de ser dependente dos seus supervisores e das postagens do iFood para saber como que está o desempenho dele, se ele está bem ou não dentro de uma gamificação e de uma campanha.